vai comunicar. Amém? Salmo de número 142, o verso 7, diz assim a palavra: Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Esse salmo é um cântico didático de Davi, mas é uma oração que ele está fazendo quando ele estava na caverna. Estava ali na caverna, né, se escondendo, e Davi faz essa oração dentro da caverna, Salmo 142. No verso 7 ele diz assim: Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Você já esteve preso em algum lugar? Talvez no elevador, talvez no quarto, né, no banheiro, e você teve aquela sensação, sabe, de que o mundo ia acabar e você ia ficar ali dentro, né? É terrível o pavor de estar preso em um lugar onde você não tem controle, onde você não consegue sair. E o salmista aqui estava experimentando essa terrível realidade. Nenhum de nós gosta ou se acostuma com lugares que nos aprisionam, porque nós somos feitos para sermos livres. Esse foi o propósito de Deus na criação. Liberdade. Quando ele cria o homem, em Gênesis capítulo 2, verso 16, ele disse assim para Adão: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. O que é que o Senhor está dizendo? Adão, fique à vontade, meu filho. É tudo teu. Fique à vontade. Você pode cuidar do jardim, desfrutar. Só que você conhece a história, você sabe que Deus não autorizou essa liberdade de Adão, independente da vontade do Pai, da vontade dele, da vontade do Senhor, né? E Deus sabia que isso levaria o homem a uma escravidão espiritual. Então ele planta lá uma árvore e diz: olha, você pode comer de todas, mas dessa daqui, não. Eu vou pedir para Elton só baixar um pouquinho o meu microfone ali, Elton. É o penúltimo. Dessa daqui, não. Sabe, a liberdade, irmãos, fora dos limites de Deus, sempre conduzirá o homem a um cativeiro do pecado. Sempre. Então, no verso 17, só um pouquinho mais, Deus diz assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí no Gênesis, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em outras palavras, Deus estava ensinando para Adão o seguinte: olha, Adão, você é livre para viver a sua liberdade comigo. Viva a sua liberdade comigo, junto de mim, perto de mim. Não viva a sua liberdade fora dos limites da minha presença. Mas se você decidir o contrário, você é livre para isso também. Se você decidir o contrário, um caminho de morte e escuridão te aguarda. Não faça essa escolha. Sabe, irmãos, um cativeiro espiritual é um lugar onde nós mesmos escolhemos, um caminho onde nós mesmos escolhemos trilhar, só que sem Deus. É uma decisão nossa de romper os limites da vontade de Deus. E aí decidimos trilhar esse caminho sem Ele, e isso explica porque muitos de nós, hoje, vivemos essa triste realidade. Porque eu iniciei te perguntando se você já esteve preso em algum lugar.
não é? Talvez não numa penitenciária, mas no seu quarto, no banheiro, no elevador. E é terrível estar preso, estar aprisionado. Mas assim como existem as penitenciárias, as prisões, as cadeias para quem infringem as leis da nação, também existem cativeiros espirituais que nos aprisionam. Existem cativeiros que, sabe, somos levados para eles quando excedemos o limite da vontade de Deus para viver a nossa e quebramos alguns princípios ou leis espirituais. Porque assim como a nação é regida por leis, o mundo espiritual também é regido por leis. A Bíblia é um livro de leis. Na Bíblia tem leis para todas as áreas da nossa vida, até alimentares. E agora eu falo com autoridade sobre isso, amém? Agora estou com autoridade para falar sobre isso. Só que talvez você é alguém que experimenta uma situação na sua vida que você não consegue mudar, um pecado em que você não consegue romper. Talvez você é alguém que cresceu fisicamente, mas ficou preso em um trauma lá da infância, em uma situação, em um abuso. E talvez esse é um cativeiro espiritual que se instalou na sua vida e que te oprime até hoje, que limita os seus termos. Você não consegue romper, você não consegue ir além. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O Senhor tem nos chamado para andar em liberdade. E se você deseja viver essa liberdade, há uma provisão para nós nesse sentido. Porque o apóstolo Paulo ensinou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E este é o alvo e o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Ainda que alguns, não desejem romper, ou talvez não, a palavra não seja desejar, ou não consiga sair de alguns ciclos viciosos. Se você conseguir, pelo menos, dizer sim para o Senhor, Ele é poderoso para te arrancar de todo e qualquer cativeiro espiritual. O que nos leva a viver uma condição assim? Em escravidão. Estou na igreja, 10 anos, servindo ao Senhor na igreja. Conheço as músicas, sou ofertante, sou dizimista, sou membro, sou líder. Mas eu estou preso em uma área que eu não consigo vencer e mais, não consigo abrir para ninguém, compartilhar com ninguém. Eu vivo esse segredo e guardo dentro de mim, e eu não consigo romper, O verso 1 de Gálatas diz assim: permanecei firmes no Senhor, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Isso explica a vida de muito cristão, porque muitos de nós, quando entregamos a vida a Jesus, alcançamos essa liberdade nele, vivemos o primeiro amor, deslumbrados, alcançamos uma liberdade no Senhor, mas com o passar dos anos, voltamos, nos submetemos mais uma vez ao jugo. Voltamos para o lugar de onde fomos libertos, de onde fomos arrancados. Nós conhecemos casos de pessoas que fizeram muitas alianças com as trevas no passado, na infância, na sua vida, e depois vieram para a igreja. O sistema religioso, a bolha religiosa, que não se importa com pessoas, se importa com números e resultados, faz as pessoas acreditarem que veio aqui na frente, entregou a vida a Jesus, amém, está tudo resolvido. Não, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, agora sou membro da igreja, então a minha vida está toda resolvida. Irmãos, os seus pecados estão perdoados, você está pronto para ir morar no céu, pode morrer, deixar Osaf em dias, para não deixar prejuízo, vai para o céu.
Amém? Agora, lembra lá das armaduras espirituais? Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, eu aceitei Jesus, não é o fim, é o começo. Agora eu tenho o escudo da fé para suportar a minha caminhada de com Ele e em cada dado inflamado do maligno que está aceso em minha vida, por causa de alianças erradas que eu fiz, por causa de pactos com as trevas que eu fiz, por causa de alianças no mundo espiritual erradas que eu, me envolvi e eu preciso ir lá remover, preciso ir lá desmanchar, preciso ir lá desfazer. Eu conheci um caso de um garoto que, quando tinha 3 anos de idade, com 3 anos, não sabia de nada da vida. Os avós eram espíritas, então o avô levou ele lá no centro espírita e consagrou ele no centro espírita. E quando esse garoto cresceu, ele só ficou sabendo dos fatos depois da sua conversão. E por que ele ficou sabendo dos fatos depois da sua conversão? Porque na igreja, o seu problema girava em torno de perturbações espirituais. Ele estava no culto, via-se saindo do corpo. Estava no culto, na hora da adoração ele ficava trêmulo. Você sabia que na hora da adoração, nem tudo que se treme, que cai e que chora é unção e a presença de Deus? E tem muito demônio no meio enganando. Por isso, cuidado. Então, esse menino cresceu, os anos se passaram, foi para a igreja, entregou a vida a Jesus, começou uma caminhada cristã, maravilha, amém, glória a Deus, está salvo. Mas, quando a adoração começava, ele perdia as forças. Sua mão ficava gelada de modo muito estranho, uma suadeira, jorrava água. Sentia algo pegando a sua garganta assim, ó, e sufocando. E esse menino foi submetido a uma ministração, a um aconselhamento. E quando ele começou a confessar, porque ele havia descoberto já adulto, não é? E quando ele começou a falar sobre a vida espírita que os avós levavam e o pacto com que ele foi consagrado lá no centro espírita, todos os sintomas voltaram na hora do aconselhamento. Garganta sufocando, as mãos suando, as forças, desmaiava, todos os sintomas voltaram, ficaram tontos, porque essa era a base que o diabo tinha para oprimi-lo. Sabe, só que quando tudo foi confessado, todo o rito foi cancelado, quando foi invocado o sangue de Jesus, sabe, toda essa pressão espiritual, essa opressão, findou-se instantaneamente, irmãos. É aquilo que Davi estava pedindo na sua oração, aqui nos Salmos. Senhor, tira a minha alma da prisão. Para que eu quero sair dessa prisão? Para que eu louve o teu nome, porque daqui de dentro nem te louvar eu consigo, nem te honrar eu consigo. Com os lábios talvez, mas com o coração sempre distante. Eu quero estar rodeado pelos justos, porque o Senhor me fez o bem. Irmãos, isso é tremendo. Eu quero falar sobre esse cativeiro e as suas implicações na igreja local. Lucas capítulo 13, o verso 16, abra comigo. Quero que você preste bastante atenção nessa história que Lucas narra para nós. Lucas 13, 16.
Não, eu quero ler o texto todo, para você entender, a partir do 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa por um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, o pastor da igreja, ficou indignado de ver que Jesus curava no sábado e disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe Jesus, porém: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Essa história é riquíssima, é tremenda. O médico e escritor Lucas registra aqui no capítulo 13 que em um dia de sábado, sabe, aparentemente como outro qualquer, um sábado comum, mas Jesus estava visitando uma das igrejas, uma das sinagogas judaicas. Imagina Jesus presente no culto, literalmente, fisicamente. E foi lhe dada a oportunidade. Sabe aquelas igrejas de oportunidade? Todo mundo dá saudação? Foi dada a oportunidade para que ele pregasse, sabe, a mensagem da parte do Pai. Só que Jesus está pregando e no meio do seu sermão, Jesus começou a reparar que ali na multidão existia uma mulher que provavelmente é uma senhora de idade avançada. E a situação dessa senhora chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque ela andava encurvada. Ela não conseguia ficar em pé, ereta. Apenas encurvava. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Imediatamente ele foi tomado de compaixão. Só que ele discerniu o quadro espiritual daquela mulher, que não se tratava de uma patologia orgânica, natural. Não, essa mulher padecia de um mal espiritual. Ou seja, estava aprisionada pelo diabo. E Jesus tomou providências para libertar essa mulher, para livrar essa mulher dessa situação. Irmãos, quando nós fazemos uma leitura dos 4 evangelhos, sabe, nós vamos perceber que o ministério de Jesus, ele teve pelo menos 3 objetivos gerais. Primeiro objetivo geral do ministério de Jesus foi evangelizar, trazer a salvação. Amém. Segundo objetivo geral do ministério de Jesus foi curar os enfermos. Você vai ver Jesus curando muitos enfermos. Eu estou assistindo agora aquela série The Chosen. Quem aqui conhece? The Chosen. É um aplicativo que você baixa no celular ou no tablet. Não tem nem televisão, nem YouTube, nem nada. Não é? E é algo tremendo, fala sobre Jesus, sobre os evangelhos, e depois eu explico melhor. Agora, vale muito a pena. E você vai ver Jesus curando muitos enfermos. Terceiro objetivo geral do ministério de Jesus: libertar os oprimidos pelo diabo. Então Jesus evangelizava, curava os enfermos e libertava os oprimidos pelo diabo. É por isso que antes dele entrar em cena, em Lucas capítulo 4, ele já antecipou em que consistia a sua obra. Ele disse assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos. Esse era o apontamento do seu ministério. Então, em Lucas 13, o verso 16, preste atenção na palavra que Jesus usa para se referir ao mal que assolava essa mulher. Por que motivo
não se deveria livrar deste cativeiro no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha preso. Duas coisas. Primeiro, ele fala de cativeiro, de prisão. Segundo, ele fala sobre ela ser filha de Abraão. O que é ela ser filha de Abraão? Dizer que alguém era filho de Abraão era dizer para alguém assim: olha, essa daqui é membro dessa igreja, é crente. Esse daqui é crente, de verdade, é membro dessa igreja há tantos anos, é um ancião. Ou seja, a mulher era crente, a mulher congregava, a mulher estava na igreja, estava nos cultos, mas há 18 anos estava presa. Eu não queria estar no lugar do pastor dessa igreja que Jesus estava pregando, porque o ministério dele foi exposto. Como é que eu sou pastor de alguém que há 18 anos está presa pelo diabo e eu não consigo discernir, ajudá-la? Imagine a cara desse pastor, a cara desse sacerdote, sabe, diante dos fatos. Ali não cabiam argumentos. Mas eu quero que você entenda como esse cativeiro afetava a vida dessa mulher. Eu quero que você tenha em mente que, apesar dessa mulher perseverar tantos anos na igreja, é uma mulher que, primeiro, ela tinha perdido a objetividade. O foco da sua visão foi duramente afetado devido a um trauma sofrido, um trauma estrutural sofrido, porque ela tornou encurvada. Uma mulher encurvada por um espírito de enfermidade. Primeiro, essa mulher representa aquelas pessoas que estão na igreja, servem ao Senhor, mas por algum motivo perderam a capacidade de focalizar a vontade de Deus. Não consegue olhar mais à frente, não consegue olhar os apontamentos do Senhor, só consegue olhar para baixo, só consegue enxergar os seus próprios pés. Está ali, vivendo, mas não consegue mais erguer-se, olhar para os montes de onde virá o socorro, não consegue enxergar novos horizontes. Pessoas que estão vivendo encurvadas, sem um objetivo espiritual na vida. Qual é o seu propósito? Não sei, eu venho na igreja, faço campanha, faço promessa, participo do louvor, hilari-lariê, está tudo resolvido. Não tem mais objetivo espiritual. Não sabem o que querem na vida com Deus. Não sabem para onde estão indo, e muito menos aonde vão chegar. E a falta de objetividade espiritual traumatiza o propósito e afeta o destino. Você precisa ter objetividade, você precisa ser preciso e intencional, irmãos. Não há tempo mais de perder, a perder, de estar apenas aglomerando, de estar apenas ali, sem saber para onde está indo, esperando morrer para ir para o céu. Não, eu tenho que saber qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, ser intencional nisso, porque é isso que Jesus está dizendo. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para um fim. Pôr em liberdade os cativos, devolver a vista aos cegos, anunciar o ano aceitável. Jesus está dizendo para que Ele veio. Você precisa saber para que você veio. Para que você foi chamado, qual é o seu propósito? Então, se eu sei quem eu sou e para o que eu fui chamado, agora eu serei intencional, não vou mais perder tempo. Eu vou ser intencional, as minhas ações vão definir a minha caminhada e apontar o meu destino. Então, primeiro, essa mulher representa aquele tipo de gente que perdeu a capacidade de focalizar a vontade de Deus. Segundo, ela estava com a sua estrutura deformada. Problemas estruturais sempre acarretam outros problemas. Talvez com muita dificuldade essa mulher conseguisse enxergar o que estava à sua frente. Sua visão profundamente comprometida por causa de uma enfermidade que estava ali assolando a sua estrutura. Ela andava encurvada. A espinha dorsal fala de postura moral e de caráter.
Segundo a anatomia, esse é o osso mais duro de se roer. No caso do caráter, ele é a espinha dorsal da alma. Sabe, muitos traumas e abusos sofridos na vida acabam que condicionando nossa vontade aprisionando a nossa vontade a uma rotina religiosa, fazendo vivermos encurvados. Alguns problemas que nos envolvemos, algumas alianças que desfazemos, algumas brigas que entramos, alguns rancores que carregamos, coisas que vão lapidando, talvez afetando a sensibilidade da nossa visão e distorcendo o nosso caráter, corrompendo o nosso caráter, nos impulsionando a ter reações que não devíamos ter. Você está entendendo essa palavra? E algumas deformações dessa estrutura, irmãos, poderão ser tão graves que perde-se a capacidade de endireitar-se. O texto diz, ela andava encurvada, e o texto diz, não podia de modo algum endireitar-se. Agora, se a estrutura espiritual está deformada, os nossos focos tornam-se doentios. Quando é que eu percebo que alguém tem a sua estrutura espiritual deformada? É quando o foco é doentio. E isso é preocupante demais, irmãos, porque eu estou falando de pessoas, indivíduos. Mas na Bíblia, a mulher é um símbolo da igreja. Imagine uma igreja com a sua estrutura espiritual deformada. É uma igreja que tem o seu foco doentio. O foco não é mais salvar, libertar, curar, fazer com que na terra seja como no céu, anunciar o ano aceitável do Senhor. O foco agora é sustentar uma estrutura, alimentar um império pessoal e viver de manifestações e problemáticas de políticas internas. Mas vamos falar de indivíduos, porque esse tipo de coisa afeta diretamente a nossa objetividade espiritual e nos induz a uma vida egocêntrica, onde tudo que vivemos dentro da igreja serão os nossos próprios interesses e problemas. Uma vida voltada para si mesmos, vivendo focado nos seus próprios interesses, movido pelos seus próprios interesses, movido em resolver os seus problemas pessoais. Quando é que eu sei que eu estou com o meu foco doentio, que eu não estou mais focando na vontade de Deus? Alguns sintomas de focos doentio eu vou dar para você. Primeiro, egoísmo. O que é o egoísmo? É alguém que já teve a sua estrutura deformada, que anda encurvado, e agora a sua visão está apenas voltada para os seus próprios interesses. Egoísmo. É a mulher encurvada, 18 anos na igreja, mas só consegue enxergar os seus próprios interesses. O envolvimento dela com a obra do Senhor, o compromisso dela com a igreja termina quando terminam os seus interesses pessoais. Só se envolve com aquilo que tem interesse. Vou ajudar Joaquim e Raquel, porque isso vai me promover, e agora eu vou ficar colado de Joaquim e Raquel, e agora eu vou ter visibilidade, porque o meu interesse é ter visibilidade. Não, agora eu vou ajudar a irmã Wanda ali, porque se eu ficar com a irmã Wanda, eu vou ser aplaudido, eu quero reconhecimento e aplauso, e glória seja a mim, louvado seja eu, e eu tenho interesse, e eu só me envolvo com aquilo em que eu tenho interesses pessoais que alimentam o meu egoísmo. O que eu estou fazendo, eu não estou fazendo por causa dos outros, estou fazendo por causa de mim. A minha motivação sou eu. Eu não vivo por um propósito, eu vivo para mim mesmo. É a visão encurvada por próprios interesses. Irmãos, é terrível alguém assim na igreja.
Já pastoreei gente assim. Gente que já esteve na minha mesa, gente que já se envolveu, gente que, enquanto teve interesse em poder absorver e sugar tudo de conhecimento e de informação que queria de mim, ficou ali, bênção, glória a Deus, estamos juntos, mas daqui a pouco, quando começou a engrossar as pernas e a acessar os acessos que eu dei, e a viver as realidades que eu ensinei, agora eu não sirvo mais, agora eu descanteio, agora eu não fecho, agora eu não valo nada, porque já consegui o que eu queria. A minha visão está doentia, a minha espinha dorsal, o meu caráter já corrompeu, eu já me tornei essa mulher encurvada dentro da igreja, voltado apenas para os meus próprios interesses, visão encurvada para si mesmo. É o primeiro sintoma de foco doentio, o egoísmo. Segundo sintoma de foco doentio, eu estou te passando um diagnóstico para você se autoavaliar se você não tem sido essa mulher encurvada, esse homem encurvado dentro da igreja. Você está entendendo isso? Se você não vive esse cativeiro espiritual. O segundo é crítica. A crítica é quando a minha estrutura espiritual se corrompeu, afetou a espinha dorsal ali, e eu ando encurvado agora, e a minha visão agora é focada apenas para as minhas próprias decepções. Eu não vivo em função ou em busca daquilo que Deus está fazendo ou por fazer, eu vivo a partir das minhas decepções. E agora eu me tornei um crítico. Porque eu acho que sempre serei ferido e eu nunca consigo romper esse ciclo. Né? E eu vivo ali, criticando a tudo, observando, fico de fora, não me envolvo com nada. Para tudo eu tenho uma crítica, para tudo eu tenho uma opinião, para tudo eu tenho Só fica melhor depois do ajuste que eu apontar. É a crítica. É a visão encurvada para suas próprias decepções. Terceiro, sintoma de um foco doentio, autopiedade. É a visão encurvada para suas próprias carências. Já viu gente carente? Tem necessidade de ser. Faz pela necessidade que tem, pela carência que carrega de ser visto, de ser aplaudido, de ser reconhecido. Tudo o que faz não é movido por amor, é movido por carência. Não é movido por obediência, é movido por carência. A sua visão é encurvada agora para as suas carências. Sabe, e eu preciso romper com isso. Quarto, sintoma de um foco doentio, inferioridade. É quando a visão está encurvada para a sua própria incapacidade. Já viu gente complexado, que se acha pequeno, se acha menor, se acha incapaz? A sua visão está sempre encurvada para as suas limitações. Ela se vê a partir dali, ele se vê a partir dali. Então está sempre, se privando de viver a intensidade de vida que Deus tem para você viver, porque se acha incapaz. Quinto sintoma de foco doentio, cobiça. A cobiça é a visão encurvada por seus próprios desejos. Aquilo que eu quero não é aquilo que Deus quer. Eu desejo muito, então eu corro atrás, eu me dedico, eu dou o meu melhor, e eu rompo com tudo e com todos, mas até que eu viva o que eu quero viver e tenha o que eu quero ter. Cobiça. O sexto sintoma de um foco doentio é quando a nossa visão está doentia, encurvada para os nossos próprios sentimentos.
E esse sintoma chama-se sensualidade. É viver por sentimentos. Viver por sentir ou por querer impor sobre os outros o que eu sinto e fazê-los também sentir aquilo que eu estou sentindo e assim por diante. Nós temos vários focos ou vários sintomas de uma visão doentia, de alguém com a estrutura deformada, com a visão encurvada, que está na igreja há anos, irmãos, e vive desse jeito. Em um cativeiro espiritual. Quando nós pensamos em cativeiro, nós precisamos observar algumas questões importantes. Primeiro, cativeiro é um lugar de grande angústia. É um lugar de medo, de desesperança. É um lugar onde parece que não há saída. É um lugar onde parece que não há escapatória. Segundo é que cativeiro, ninguém vai para o cativeiro por livre vontade. Hoje eu acordei com a vontade de estar preso em tal área da minha vida. Não. Ninguém quer estar lá. As pessoas lutam a fim de evitá-lo, mas às vezes acabam apanhadas, sem forças. Só é levado para um cativeiro alguém caso haja um motivo. O indivíduo é preso porque cometeu uma infração. Lembra lá da primeira aula? A lei não perdoa ignorantes. Não adianta você roubar alguém, ser pego pela polícia, chegar diante do juiz e dizer, eu não sabia que roubar era crime. Mesmo sem você saber que roubar era crime, você vai ser preso, porque a lei não perdoa ignorância. Está entendendo isso aí? Então, quem está em um cativeiro, seja ele espiritual, físico, literal, cometeu alguma infração. Só está em cativeiro quem deu lugar ao diabo. No caso dessa filha de Abraão aqui, a Bíblia não diz em detalhes, não revela o que levou essa mulher a viver nessa condição. A Bíblia não diz. Mas eu preciso atentar também para um fato muito importante, é que todo cativeiro existe um monitoramento, ou seja, guardas que vigiam o local. Você vai na prisão, tem lá um carcereiro, que agora não é mais carcereiro, nem depois passou a ser agente penitenciário, agora é polícia penal, né? Agora é polícia penal. Está lá, guardando a prisão, vigiando o local. No mundo espiritual, irmãos, isso fala para mim que, além de estar preso, há seres espirituais que cuidam para que o indivíduo continue nesse estado de prisão. A polícia penal do inferno está ali, velando, para que você não saia daquele cativeiro. E esse cativeiro é um lugar onde ninguém quer estar. Mas é um lugar também de onde não se consegue sair. Quem se encontra em um cativeiro ou tem uma área de sua vida aprisionada, de repente não consegue, por exemplo, ser livre de um pensamento, de um sentimento, de uma vontade, de um vício. Porque esses pecados se tornaram verdadeiras ataduras, verdadeiras algemas, que já mexeu com todo o seu interior, com todo o seu emocional, com todo o seu psicológico, já trabalhou tudo para te aprisionar por desejo, por vontade. Você está entendendo isso? E um cativeiro pode ser invisível do ponto de vista espiritual. Talvez a maioria das pessoas que estejam nessa situação ainda não se deu conta disso. Cara, talvez depois de ouvir tudo que nós estamos liberando aqui, vai aperfeiçoar a sua visão e vai dizer, cara, eu não sabia que há tantos anos eu estava preso nessa área da minha vida. Não conseguia romper, isso afetava o meu casamento, o meu negócio, a minha vida profissional, isso afetava tudo o que eu tenho e sou.
E eu não conseguia romper, e essa vontade me escravizava, e essa inclinação, sabe, mexia comigo, e todos os dias eu lutava contra isso, e eu quero dizer para você nessa noite, com toda a autoridade, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Sabe, às vezes, até as pessoas que convivem com os cativos, irmãos, coisa terrível é para uma esposa conviver com um marido que vive em cativeiros espirituais. Coisa terrível é para um marido conviver com uma esposa que vive em cativeiros espirituais. Talvez na sua cabeça venha só pecados esdrúxulos assim, pecados capitais. Mas imagine um marido conviver com uma esposa que é compulsiva por compra. Está sempre endividado. Vive em um cativeiro de miséria financeira. E por mais que ela tente ser, ou que ele tente ser fiel ao Senhor, servir ao Senhor, fazer tudo certinho, parece que a vida está sempre puxando ele para trás, porque está aliançado ali, está no mesmo barco de alguém que vive em um cativeiro de miséria financeira. Sempre comprando além daquilo que pode pagar. Ganha 1.000, mas paga 3.000. Porque na cabeça dessa pessoa, limite de cartão de crédito é dinheiro no bolso. Imagine para uma mulher que vive com um marido preso em cativeiro de pornografia, compulsivo por sexo. E essa mulher tem que conviver com esse homem e na maioria das vezes os anos se passam dentro do casamento e ela só percebe que existe um cativeiro na vida dele nessa área depois de 5, 6 anos de casado. Porque é alguém que não conheceu um evangelho que nos faz andar na luz, conheceu um evangelho que nos faz andar nas trevas. Que evangelho é esse? É aquele que diz assim: esconda os seus defeitos, esconda quem você é, oculte o máximo que você puder, morra com isso, mas não procure ajuda. Não confesse e deixe para alcançar misericórdia. Não confesse para ser curado. E essa pessoa, só que ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Ainda mais no casamento, irmãos. Você pode ser 5, 10 anos, mas uma hora a casa cai. Então, até aqueles que convivem com os cativos, sabe, sofrem. No caso dessa filha de Abraão aqui, toda a igreja ficou perplexa diante da sua libertação. Todo mundo ficou impressionado. Para aquela congregação, sabe, aquela enfermidade que ela tinha era uma enfermidade natural, patológica. Não tinha a ver com nada espiritual. Todos foram surpreendidos. O que é que eu aprendo de cara aqui? É porque esse texto diz para mim que tem muita gente que está na igreja há muitos anos, serve ao Senhor, aleluia, glória a Deus, mas vivem sobre cativeiros espirituais. Isso me assusta. Isso me assusta, irmãos, porque, tipo assim, o demônio que mais assusta não é aquele que está dando dinheiro de Macedo, que bota o microfone na boca. Quem você é? Eu sou Tranca-Rua. De onde você vem? Eu é do inferno. E está lá entrevistando na televisão, né? E tal. Não. Você percebeu como parece que as manifestações demoníacas diminuíram no meio cristão nos últimos anos? Tem um dos discípulos que é a única pessoa que a Bíblia fala isso. A Bíblia diz assim com Judas: entrou, pois, Satanás em Judas. Você não vai ver em lugar nenhum da Bíblia relatando que Satanás entrou em alguém, mas em Judas, sim. Em outros lugares você vai ver espíritos malignos, tal, mas Satanás entrou, pois, Satanás em Judas, descrito dessa maneira assim. E sabe onde Judas estava?
na mesa com Jesus, ceando com Jesus, assistindo ao vivo, de camarote, tudo de Jesus. Sabe onde Jesus estava? Comendo o pão da multiplicação. Era ali que Judas estava. Com Jesus, não era com pastor nenhum não, viu? Com Jesus. E esse demônio nunca manifestou. O demônio que mais assusta, irmãos, é aquele que está no meio, está na mesa, está nos trabalhos, está na liderança, mas nunca se manifesta. Participa de tudo. Participa da ceia, prega na igreja, é uma bênção. Impõe a mão nas cabeças das pessoas, olha, que perigo. Cuidado com quem está colocando a mão em sua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa também. Cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça e tenha respeito com as pessoas. Por quê? Primeiro porque há uma transferência, não é? De coisas boas e ruins. Depois eu vou falar sobre isso em outras aulas. Mas também tenha respeito. Porque às vezes, por exemplo, Danilo é o meu pastor. E eu estou aqui, eu digo, irmãos, eu senti de Deus de orar pelo nosso pastor nessa noite, pelo pastor Danilo. E eu vou lá, né? E imponho a mão na cabeça do meu pastor Danilo e vou orar por ele. Né? Tipo, eu me coloco numa posição superior a ele para impor a mão sobre a cabeça dele. Respeitem. Irmãos, seja cauteloso. Põe a mão no ombro, põe a mão aqui, ó, no peito da pessoa. Ora por ela, tá bom? Então, assim, por exemplo, Joaquim e Raquel são líderes, ministros de casais aqui nessa igreja. Então, eu vou lá, né? Então, vou lá, chamo o meu marido, digo, vamos lá, vamos orar por Joaquim e Raquel. Joaquim e Raquel, se ajoelha aqui. Aí eu vou, meu casamento todo esculhambado, que está sendo cuidado por Joaquim e Raquel. Bota a mão na cabeça de Joaquim e Raquel e vamos orar por eles. Você está entendendo o que eu estou ensinando aqui? Tenha cuidado. Tenha cuidado. Nunca coloque a mão na cabeça de um pastor, de um líder. Põe a mão no peito, no ombro, abrace, ore junto. Mas seja cauteloso, seja cautelosa. Amém? E cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça também. Então, vamos voltar a falar dos cativeiros do cativeiro que afligia essa mulher. Ela estava na igreja há muitos anos e presa nesses cativeiros. Isso fala para mim sobre pessoas que estão presas, irmãos, dentro da igreja há muitos anos, mas assim, cativeiros de vícios incontroláveis. Vícios que não têm controle. E essas coisas entram na igreja de maneira sutil, irmãos. O que tem de jovens viciados em masturbação, em pornografia. O que tem de adultos viciados em adultério virtual. Em conversas impuras, em redes sociais. Em pornografia escancarada. O que tem de gente aprisionado em enfermidades misteriosas. Misteriosas e escravizantes, você já viu? Toda hora está doente de uma coisa. Tem gente que e você não sabe, e vai no médico, e faz exame, faz isso, faz aquilo. Ninguém consegue diagnosticar o que aquela pessoa tem. Sempre é uma doença misteriosa. Irmão, se a Terra não consegue explicar, se a ciência não consegue descobrir, a medicina não consegue revelar, é demônio, irmão. É espiritual. Não tem para onde correr. Já viu gente que vive ciclos de derrota? Nada que coloca vai para frente. Negócios que não vão para frente. Negócios que não avançam. Tudo que coloca a mão trava. Tudo que coloca a mão, sabe, desanda. Já viu gente que tem tudo para dar certo na vida? Tudo para dar certo. Mas não consegue?
A pessoa é talentosa, extremamente. Irmãos, já conheci gente. Eu brincava até. Já fiz viagem com essa pessoa de 3 horas de relógio de carro. E a gente rindo dentro do carro, brincando assim, né, fazendo ela contar todas as profissões que ela tinha. Irmãos, marceneiro, carpinteiro, um sofá, construía do zero um sofá. Você podia ir na Novo Toque, na Casa Mais, que você não ia encontrar um daquele nível. Eu estou falando sério. Do zero, fazia sofá, poltrona. Ah, não, mas agora eu não quero mais fazer... Eu estou falando abertamente porque eu posso falar abertamente sobre isso. Não estou expondo. Ah, não, mas agora eu não quero mais, eu quero trabalhar com comida. Aí bota uma pizzaria. Irmãos, a melhor pizza da cidade. Comer na casa dessa pessoa era uma das 7 maravilhas do mundo. Um homem cozinha divinamente. Irmãos, vamos fazer um serviço, como a gente vai fazer aqui, né? Está preparando, vamos derrubar a parede. Não se preocupe, pastor, o pedreiro sou eu. O pedreiro sou eu. E vem e faz. Irmãos, tudo que é profissão, tudo que é habilidade, talento, a pessoa tem. E não faz nada meia boca, tudo com excelência, viu? Tudo com excelência. Mas vive, sabe, em ciclos de não permanecer, não ter sucesso e não dar certo em tudo, em nada que faz. Nada que faz. Nada. Começa bem, termina mal. Começa bem, termina mal. E você cita 10 coisas que essa pessoa já começou e terminou mal. É normal? É natural alguém assim, irmãos? Isso é um cativeiro. Isso é um cativeiro. Sabe, já viu casamentos que potencialmente teria tudo para dar certo? Tudo. Mas não dão. Já viu gente que não consegue se relacionar bem com ninguém, não tem um amigo. Faz uma amizade de 6 meses, uma nova amizade de 6 meses, né? A cada 6 meses, porque começa bem, termina mal, começa bem, termina mal. Está no 3º, 4º ou 5º casamento porque não dá certo com ninguém. Irmãos, isso é normal? Gente que carrega pensamentos incontroláveis, sentimentos incontroláveis. Tudo isso pode ser um cativeiro. Tudo isso pode apontar para uma área que está te aprisionando, para algo que está te prendendo. Ouça isso, anote isso. Fazer algo que não se quer e deixar de fazer algo que se deseja pode indicar uma prisão espiritual. Fazer algo que não se quer e deixar de fazer algo que se deseja pode indicar uma prisão espiritual. Tira a minha alma da prisão. É a oração do salmista Davi dentro da caverna, no Salmo 142, verso 7. No Salmo 18, o verso 28. Porque tu acenderás a minha candeia? O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai iluminar as trevas que há em vós. As áreas que estão em trevas. As áreas que estão ocultas. Uma lâmpada será acesa à luz do Evangelho. Ei, porque tem áreas que você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. Algumas pessoas enxergam, mas se elas falarem para você, você fica com raiva. Se o pastor dizer para você, você sai da igreja, chateado com ele. Sabe, irmãos, eu já conheci gente, já lidei com gente, já aconselhei gente que, assim, olha, veja o nível da pessoa. Ninguém na cidade, você sabe o que é ninguém numa cidade gostar de uma pessoa? Todo mundo que conhece, ninguém gosta dela. Todos suportam, ninguém quer perto. Aí vem para a igreja, entrega a vida a Jesus, aleluia, começa ali a comunhão com os irmãos.
Em 3 meses, ninguém da igreja gosta daquela pessoa. Ninguém. Todo mundo diz, vixe, fulano ficou logo comigo. Não, pelo amor de Deus, bote para lá, pastor. Irmãos, ninguém gosta da pessoa. Irmãos, isso parece coisa de filme. Se eu não tivesse vivido e alguém tivesse me contado, eu não acreditava que existia alguém assim. Todo mundo suporta, por causa do evangelho. Se não fosse o evangelho, todo mundo chutava. Né? Para ser obediente a Jesus, todo mundo suporta ali. Fica aí, vai ficando, mas ninguém deseja estar perto. E o pior de tudo, essa pessoa não consegue se enxergar. Não consegue se ver assim. Sabe, é como aquela canção que eu coloquei antes, né, de Sansão. Certamente eu me levantarei e lutarei com eles e terei vitória, como todas as outras vezes. É quando você está longe sem perceber a distância. Porque a Bíblia diz que o Senhor já não era mais com Sansão. Mas ele estava tão acostumado a conquistar e a vencer que ele não percebeu quão longe ele estava do Senhor. É quando você perde a consciência de si mesmo. É quando você não sabe... Sabe, tem um livro do padre Fábio de Mello, que é tremendo esse livro. Acho que foi um dos primeiros livros que o padre lançou. Quem me roubou de mim? Esse livro fala sobre o sequestro da subjetividade. É quando você é roubado de si mesmo, aqui dentro. Por vícios, por pessoas, por amizades tóxicas. E daqui a pouco você não sabe mais quem você é. Porque o seu verdadeiro eu foi sequestrado, foi roubado, e você se tornou aquilo que as circunstâncias pecaminosas fez com que você se tornasse. É basicamente aquilo que Deus pergunta para Adão, quando Adão peca, né? O Senhor vai passeando pelos jardins e ele pergunta assim: Adão, onde tu estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Não se trata de uma localização geográfica, se tratava de uma localização existencial. Adão era quem não sabia mais onde ele estava. Porque o Senhor estava procurando aquele Adão que passeava com ele nos jardins, mas não tinha mais. Agora tinha um Adão ferrado pelo pecado. É quando o Senhor vem no culto, na igreja. Sabe aquela música, o que fazer quando Ele vem? Por quê? Porque quando Ele vem procurar aquele Otávio, do primeiro amor. E aí ele toma um susto, porque ele não encontra mais, porque já está um cara totalmente escravizado, em que o pecado fustigou a personalidade, deixou complicado, deixou desconfiado, deixou apático às situações de Deus. Porque o pecado faz isso conosco, o cativeiro faz isso conosco. As decepções fazem isso conosco, o egoísmo faz isso conosco. Aí o Senhor vem, aí cadê aquela Tatiane? Não encontro mais, porque ela está até aqui de corpo presente fisicamente, mas existencialmente está distante. Não é mais aquela do primeiro amor, não é mais aquela dos primeiros dias. Adão, onde tu estás? É uma localização existencial. Sabe? Possessão demoníaca faz isso. É por isso que no exorcismo, não é, quando estamos expulsando um demônio e a pessoa está ainda atordoada, a gente chama a existência da pessoa, chama ela pelo nome. Danilo, não é? Quem está aí? Não é para entrevistar o demônio, não é? Mas Danilo, você me ouve? Como é seu nome? Danilo, amém. Está em si. Entendeu? Porque o espírito maligno faz isso, sequestra a subjetividade, o eu. Né? Até na Date Ose, agora, em um dos capítulos, relatou isso. Que Nicodemos, o mestre da lei, foi lá expulsar um demônio e ele não conseguiu, e ele fica frustrado por causa disso. Mas quando aquela mulher encontra Jesus, ele expulsa o demônio dela. Dias depois ela encontra com Nicodemos, isso startou, né? Para mim, porque ela diz assim a Nicodemos: olha, eu não sei quem é esse homem, eu nunca o vi antes, mas eu só sei de uma coisa: ele me chamou pelo meu nome. Todos
a chamavam pela possessão que ela carregava, que era Lilith. Lilith. Mas ele chamou de Maria, o seu verdadeiro nome. Cara, isso foi... Então, assim, cuidado para não se tornar tudo aquilo que o diabo deseja, enquanto caminha congregando e servindo ao Senhor. Tá bom? Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois, os que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixamos, é uma decisão nossa, deixar os embaraços, o pecado que de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está propostas. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que há de acontecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Olha a palavra que o Senhor está dizendo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu falei aqui na primeira aula, irmãos, e essa mulher encurvada, ela vem para corroborar aquilo que eu falei, porque eu disse assim, olha, libertação é para crente, salvação é para o ímpio. Quando ocorre uma manifestação demoníaca em um processo de evangelização, expulsamos o demônio com uma finalidade da pessoa recuperar a consciência e de livre e espontânea vontade confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque eu falei que o exorcismo é diferente da libertação. O exorcismo você expulsa as moscas. Na libertação você remove o lixo. Se as moscas forem embora e o lixo não for removido, elas voltarão. Então libertação é lidar com lixo, não é lidar com mosca. Quem lida com mosca é evangelista, é exorcismo. Então, o que é que eu quero que você entenda nessa noite? Libertação é para o crente. Por isso essa mulher está em um cativeiro espiritual há 18 anos, aprisionada por um espírito de enfermidade, que afetou a sua espinha dorsal, o osso mais duro de roer, a sua coluna ficou encurvada, perdeu a objetividade, vivia para si mesmo. Jesus, em um dos cultos, identificou isso na vida da mulher e a libertou. Todos ficaram espantados, o pastor ficou envergonhado, porque como eu pastoreio ela há 18 anos e não entendi isso. Então, irmãos, libertação é para nós mesmos. Todos, em algum nível da vida, precisamos de libertação. Porque sempre existe alguma área em que ainda não fomos libertos. Só quando chegarmos no céu, seremos plenos e 100%. Portanto, libertação, irmãos, não é uma campanha que você vai na igreja e o pastor ora e você volta para casa com tudo resolvido. Isso é mentira e engano. Libertação é um processo contínuo, vitalício, de sujeição a Jesus e de estar crucificado com Cristo, negando a si mesmo, andando na luz, dizendo, olha, esse é quem eu sou. Esse é quem eu sou. Não é? Nós precisamos, Deus deseja nos libertar do pecado, dos vícios, das amarrações, dos pesos das trevas interiores, dos pensamentos profanos e impuros, das obras da carne, dos pactos passados, de opressões espirituais. Enfim, uma igreja que caminha em liberdade, pois para a liberdade Cristo nos libertou. E eu quero terminar essa aula. Eu me programei para fazer 2 partes. Essa é a primeira parte, mas eu vou deixar a próxima parte para a próxima quarta-feira por causa do horário. Na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre sintomas de maldição. Ou próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre sintomas de maldição. Tá bom? Você vai identificar se existe alguma maldição na sua vida,
e por aí vai. Mas assim, eu quero terminar essa aula de cativeiro aqui, de prisões, com essa pergunta que eu não quero que você responda para mim, eu quero que você responda para você e para o Senhor. Onde é que você ficou preso? Onde? Onde você ficou preso? Talvez tem pessoas que ficaram presos na orfandade porque foram abandonadas pelo pai ou pela mãe, ou por ambos. Tem pessoas que ficaram presas na imoralidade porque foi exposto muito cedo, na tenra infância, à pornografia. Tem pessoas que ficou presas, sabe, a um relacionamento que teve na adolescência, cresceu, casou com outra pessoa, construiu uma família, mas o amor da vida ainda é aquela pessoa da adolescência. Sabia que isso acontece? E está presa lá. Eu estava em Curitiba uma vez aconselhando um senhor de idade que, funcionário público federal, ganhava excelentemente bem, mas não conseguia, nunca na vida levou os filhos num restaurante, no McDonald's, porque passou muita fome na infância e ficou preso naquela vida, naquele trauma da infância de passar fome, e agora todo o dinheiro dele era só para mercadinho, em casa tinha tudo, não faltava nada, mas não podia ir num restaurante com a esposa, porque todo o dinheiro que sobrava da feira tinha que ser guardado para nunca mais passar fome. Então a conta bancária era uma conta milionária. De anos, irmãos. De alguém que nunca pisou no McDonald's da vida com os filhos, por causa de um cativeiro espiritual. Essa pessoa fazia isso por maldade? Não. Era intencionalmente? Não. É por causa de um cativeiro que existia que nem ela mesma sabia. Sabe aonde você ficou preso? O que limitou os seus termos? Decepções nos relacionamentos? Né? Estudar a vida de Jesus e ver a vida de Jesus é tremendo. Porque, principalmente nessa série, quando você começa a assistir, porque você vai ver que as mesmas pessoas que aclamaram Jesus e aplaudiram Jesus e celebraram as manifestações, as curas, as conquistas, os milagres, meses depois, anos depois, foram as mesmas que o crucificaram. Você entende isso? Quando as mesmas pessoas que um dia nos celebraram começam a nos crucificar, a nos condenar porque descobriram uma falha, um erro, porque, sabe, não alimentamos mais os seus interesses pessoais, porque se decepcionaram e agora elas nos condenam, se não tivermos inteligência emocional, vida devocional, andando na liberdade com que Cristo nos libertou, ficaremos aprisionados em rancor, em falta de perdão, em amargura. Quantas pessoas que passaram na sua vida que um dia te celebraram, que hoje te apedrejam? Foi só você não, Jesus também foi assim. Semelhantes a Jesus. Você está entendendo essa palavra? Então, cuidado com os cativeiros que te aprisionam. E se você desejar, procure ajuda. Procure alguém com que você possa, alguém que você se submeta, alguém que você honre, alguém que você ame, alguém que você respeite, e alguém que tenha respeito por você, e abra seu coração, e diga assim, me ajuda. Peça ajuda, peça socorro, sabe por quê? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E tem coisas, irmãos, um perdão talvez que você não consiga liberar, é um cativeiro que te aprisiona. E você só vai conseguir liberar esse perdão quando você vomitar todo o lixo que está intoxicando a sua alma. O rancor, as ofensas. Irmão, tem gente que é assim,
Graças a Deus, não sou assim, não. Eu tenho esse... Bartilha fala sempre isso. Se você aqui, eu estou aqui, né? Danilo me dá um tapa na cara aqui, eu fico com raiva dele, vou para casa com raiva. Aí amanhã, à tarde, Danilo me encontra na rua. Aí ele vem me pedir perdão. Você acredita que eu... Por que mesmo você está me pedindo perdão, Danilo? Porque eu sou assim. Eu tenho essa facilidade de... né? Já a Bartilha é diferente de mim. Ela é sanguínea, hemorrágica, né? Ela tem a personalidade, tipo assim. Tipo... Se você der um tapa na cara dela hoje, né, daqui a 20 anos, ela diz a roupa que você estava, a cor do sapato, a meia que você usou, a posição que você fez e quem estava presente assistindo o tapa. Tudo. Eu não sou assim. Mas tem pessoas que é assim, irmãos. Tem essa facilidade, né? Depois ela vai contar os testemunhos dela para vocês aqui, assim, as experiências dela, o processo de crucificar essas coisas e de transformação que Jesus fez na vida dela, que foi tremendo. Mas assim, tem gente que é assim. E você precisa colocar isso na mesa. Tá bom? Colocar isso na mesa com alguém maduro. Né? E tipo assim, procura ajuda, procura socorro. Não tem muito segredo, irmãos. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O sangue de Jesus na cruz é poderoso para nos livrar, nos limpar de todo o pecado, para nos libertar. O perdão já foi liberado, a libertação já foi liberada. Nós é que não nos apossamos dela. Nos apossamos do engano, nos apossamos da prisão, do rancor, do ódio, do pecado, mas não nos apossamos daquilo que Jesus liberou na cruz. Portanto, libertação, irmãos, não tem muito segredo. É trazer a luz do Evangelho, certo? Deixa eu descrever o que é o processo de libertação. A mulher da dracma, uma dracma se perdeu em casa. Aí, de repente, ela se dá conta que perdeu uma dracma, um valor. Aí ela vai lá, primeira coisa que ela faz, acende a luz. Primeiro passo na libertação, a luz foi acesa. Eu identifiquei um cativeiro, o que me aprisiona, o que eu preciso de libertação. É disso aqui que eu preciso? A luz foi acesa, revelou a sujeira. Aí a mulher pega uma vassoura. Olha, o processo de libertação é esse. Pegou a vassoura e varreu a casa diligentemente. Limpou toda a sujeira, confessou tudo, botou para fora, pediu ajuda, pediu socorro, se posicionou para nunca mais mergulhar naquele lixo. No processo da limpeza, ela foi e achou a dracma que se perdeu. Por isso que diz no final do texto, né, da parábola, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Não é quando alguém se converte e vem aqui no altar entregar a vida a Jesus. É quando um pecador que está na igreja pega uma vassoura, que é o arrependimento, vai remover o lixo, se arrependendo ali, coloca para fora aquelas coisas, recupera valores, aí os céus entram em festa. Aleluia! Então, deixa eu te falar, esse é o processo, não tem mandinga, tem gente que é místico, irmãos. Olhe, estou passando da hora demais, né? Você precisa andar no equilíbrio entre adoração, intercessão e proclamação. Todo adorador que não é um intercessor, ele vira logo artista, começa a se achar acima da média, vai vender CD. Ele vai querer seguir carreira gospel dentro da igreja. Agora, todo intercessor que não é um adorador, ele vira místico. Ele vê demônio em tudo e Deus em nada. Irmão, pior coisa é lidar com gente mística. Olha, vê demônio. Uma vez, um irmão teve um campeonato de futebol. Aí foram jogar, né? Um time de Propiá foi jogar em Neópolis. Aí o irmão foi orar na casa do pastor, que estava hospedando. Na casa do pastor, hospedando. Aí o irmão foi orar. Senhor, eu repreendo esse demônio que está em cima do guarda-roupa. Eu repreendo esse demônio que está no telhado. Espírito maligno sai da geladeira. Espírito... Olha, irmão,
Os irmãos olharam assim, peraí, eu estou na casa do pastor no inferno. Irmão, tem gente místico que vê demônio em tudo e Deus em nada. Olha, todo mundo que vê demônio em tudo e Deus em nada, está potencialmente desequilibrado. Entendeu? Você precisa ver as coisas a partir de Jesus, não é a partir do diabo. A sua vida está em Cristo, não está no diabo não, irmãos. Então é simples, é confessar, se arrepender, pedir ajuda e se posicionar para que ainda que custe a sua vida, você não caia mais nos mesmos erros. Simples, não tem mandinga, ninguém vai mandar você fazer despacho. Porque a gente é muito místico. A fé que nos foi imposta foi uma fé muito de tocar em coisas, de imagens, de escultura, de rituais, de fazer penitências. Aí a gente se converte, vem para a igreja, vira cristão, evangélico, aí dentro da igreja, né, se alguém só orar, uma oração confissória junto conosco ali, né, arrependendo, clamando o sangue de Jesus, a gente não se sente liberto se não fizer um despacho. A gente não se sente liberto se não botar a mão na cabeça do demônio manifestar. A gente não se sente liberto se ninguém vê um demônio na nossa casa e mandar quebrar alguma coisa dentro de casa. Porque a gente ficou com uma fé mística. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou encerrar. Mas eu também quero citar mais uma vez Adão. Adão, onde tu estás? Não tem a ver, Deus não perguntou a Adão o que você está fazendo. Deus perguntou a Adão onde tu estás, porque a vida com Deus tem uma relação com posicionamento, não com serviço. Não é o que eu faço, é onde eu estou posicionado. Então eu preciso estar em Cristo, crucificado com Cristo. Onde tu estás? Onde deveria estar, se não na cruz? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente terminar. A próxima semana eu falo sobre sintomas de maldição. E se você desejar ajuda, procure alguém que você ame e vê como alguém maduro na fé. Amém? Confissão, irmãos, é algo bíblico. Né? A Igreja Católica se apoderou disso, com os confessionários dos padres. Mas tudo isso é muito bíblico, porque Tiago diz, confessei as vossas culpas uns aos outros. Só que se tornou algo complicado nos nossos dias, porque parece que as nossas confissões, no outro dia, estão postadas no Instagram. Né? E a gente precisa de gente madura. Gente que não vai olhar... uma coisa que Joaquim falou aqui, que eu peguei. Gente que vai saber diferenciar comportamento de quem somos, né? Comportamento de identidade. Joaquim ensinou isso aqui para a gente sábado. Uma coisa é o comportamento, outra coisa é a minha identidade. Uma coisa é quem eu sou. Uma coisa foram os meus comportamentos pecaminosos. Então, gente madura é gente que sabe discernir e separar. Não tem a ver com o quanto eu pequei. Eu não vou ser visto a partir dos meus pecados. Irmãos, Jesus conhece todos os nossos pecados, mas só nos chama pelo nome. O diabo conhece o nosso nome, mas só nos chama pelo nosso pecado. Então, eu preciso separar o comportamento pecaminoso da identidade da pessoa. Você não é, o pecado não define quem você é filho. Você é homem de Deus, é mulher de Deus. Então, eu preciso amadurecer para isso. Amém? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Que o Senhor possa trazer luz para a escuridão que há dentro de nós. Mostra-nos as áreas em que ainda precisamos ser livres, Senhor. Queremos render todas as áreas ao Senhor. Não queremos viver em cativeiros espirituais, te servindo por anos a fio dentro de uma denominação, de uma igreja, mas andando encurvado, com os termos limitados, Senhor, sempre sendo puxado para trás, em círculos viciosos. Não, nós queremos andar na luz, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor.
Nós não queremos viver de reputação, porque crente não vive de reputação, vive de arrependimento. É o quanto eu me arrependi. No nome de Jesus. Amém? Então dê uma olhadinha 360 graus aí, as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Todos são pecadores arrependidos. Não busque reputação, busque arrependimento. Amém? Deus te abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus.